Caros irmãos e amigos, é com alegria muito grande que nós damos prosseguimento a este curso de aprofundamento da fé. Damos prosseguimento porque o curso surgiu já há um ano na igreja, na paróquia Nossa Senhora da Esperança do Estiepe, e foi interrompido somente por culpa da pandemia. Agora nós estamos assim retornando ao curso e queremos que será daqui para frente de forma apresentada de forma online. Queremos agradecer de coração a participação de todos os irmãos e dizer que o curso quer dar conteúdo religioso para fortificar a fé de cada um de nós. É essa a finalidade. É, portanto, um serviço da paróquia Nossa Senhora da Esperança para os irmãos, enfim, da cidade de Salvador, do Brasil, todos aqueles que entram em contato com este nosso curso. Também queremos dizer que o presente curso, como é continuação do antigo, nós vamos pegar, sobretudo, a questão da liturgia, agora de início. O curso é, portanto, formado por vários módulos. O primeiro módulo é o módulo de liturgia, mas além da liturgia, vai ter o módulo da Bíblia, vai ter o módulo da história da igreja, vai ter o módulo da Diário de Viagem de Egéria, que é o grande elemento para aprofundar nossa fé seguindo esta mulher que no século IV visitou a Terra Santa e nos deixou um tratado maravilhoso sobre a Terra Santa e sobre a liturgia, que influencia até hoje a liturgia de toda a igreja, de todo o mundo. Queremos também dizer que vários outros temas vão aparecer. Nós estamos iniciando nessa fase online com a liturgia, exatamente com a liturgia da missa. O curso exige a participação semanal, porque cada aula vai compondo um conjunto, um módulo, portanto, um conjunto que é muito importante a pessoa seguir. Se você perde um módulo, não vai compreender direito o seguinte. É por isso que o curso tem esse horário, da quarta-feira, das 20 às 21 horas, e depois ele é disponibilizado no YouTube, para que aquelas pessoas que não puderam assistir das 20 às 21 horas, que possam assistir no momento seguinte. Só não pode chegar na segunda aula ou na terceira sem ter assistido a anterior, porque aí compromete o conhecimento de todo modo. Quero também convidar cada um, já que as coisas de Deus devem ser publicadas, e nós, da Paróquia Nossa Senhora da Esperança, queremos, de fato, contribuir para a formação litúrgica, não só de nossos paroquianos, mas de outros irmãos. Por causa disso, eu gostaria de comunicar a vocês, talvez a necessidade da gente mesmo fazer uma certa publicidade. Então, poderia ser assim: cada um de nós se compromete a convidar um outro para estar presente, para assistir, portanto, esse curso, porque quem assistir o curso não vai ficar como antes. O curso vai dar verdadeiramente conteúdo sobre a religião que vale a pena participar. Esse curso que começa com a liturgia vai começar com as partes da missa. Imediatamente quero convidar os irmãos a estarem, a verificarem tudo isso que a gente vai agora comunicar através dos slides que estamos aqui disponibilizando. Os slides já devem estar chegando aí na tela de vocês. Vou colocar no módulo de apresentação. Elo. A missa e suas partes, para celebrar e viver a Eucaristia. O tema deste módulo de estudos sobre a liturgia da missa,
se baseia sobretudo neste livro, a missa e suas partes para celebrar e viver a Eucaristia. É o livro que nós tivemos a alegria de escrever. Ele é nosso, portanto, ele foi publicado pelas Paulinas, como vocês podem ver aí embaixo o símbolo das Paulinas. Na Paróquia da Esperança, nós temos cerca de 10 livros, exemplares desses livros, podemos colocar à disposição dos irmãos, vender aos irmãos. Os outros, quem deseja, deve recorrer às Paulinas quando isso for possível, já que agora, neste tempo de pandemia, não está sendo possível. Como sempre, nós começamos introduzindo aquele que participa do curso no universo que a gente vai tratar. E, no caso, o universo da liturgia da missa. Entremos, portanto, nessa introdução geral. A missa nasce na última ceia de Jesus com seus discípulos. É daí que nós sabemos que a missa desponta. Esta ceia tem dois significados. Primeiro, é a ceia com a qual Jesus se despede de seus amigos. E segundo, Jesus firma com eles a nova e eterna aliança nesta ceia. Portanto, o Senhor Jesus, querendo permanecer conosco de forma contínua, mesmo depois do sacrifício de sua morte e mesmo depois de sua ressurreição, cria esta ceia, esta missa, que é a maneira de ficar perto de nós. Cada vez que nós participamos da missa, nós comungamos Jesus, nós entramos em contato com ele, nós o abraçamos de fato na nossa vida. Portanto, aí está a raiz da missa. A missa nasce na última ceia, quando Jesus se despede e firma a nova e eterna aliança. Temos a gravura da última ceia. Nós sabemos, porém, que a última ceia não foi realizada desse jeito, porque a última ceia era uma ceia oriental. E no Oriente, naquela época, ninguém se sentava à mesa desse jeito. Jesus provavelmente se colocou deitado por terra, semi-deitado, e todos os outros em volta de uma mesa baixa. Tanto é possível, tanto é verdade isso, que João, o discípulo que se aproxima dele, que aqui está sentado, mas que nós sabemos que recosta o seu rosto no coração, no peito de Jesus, é exatamente porque ele estava deitado. A missa foi o modo que Jesus encontrou de permanecer através dos tempos junto dos seus amigos e bem próximo de sua igreja. Ele quis permanecer conosco e uma maneira que ele encontrou de realizar isso foi através da celebração da missa. Logo de início, talvez a gente dizer uma palavra, que às vezes a gente fala de missa e fala de Eucaristia. Parece que a gente está falando de duas coisas separadas, porque na cabeça de muitos irmãos, a missa é aquilo que nós celebramos e a Eucaristia é o pão e o vinho consagrados na missa. Atenção, porque a mesma palavra serve para as duas coisas. Eu posso dizer eu vou para a missa e posso dizer eu vou para a Eucaristia. Por quê? A Eucaristia ficou sendo o nome tanto da celebração como do produto que na celebração é abençoado, que é o pão e o vinho consagrados. Isso é um primeiro elemento. Um segundo elemento que precisamos também alertar é que a missa
onde se abençoa o pão e o vinho, é muito mais importante do que uma bênção do Santíssimo, não desmerecendo a bênção. Mas por quê? Porque na missa a gente faz Jesus. E na bênção a gente adora só Jesus. Portanto, o ato de fazer o Senhor, o ato de abençoar o pão e o vinho, é muito mais importante. Portanto, se você tem uma missa ou uma adoração do Santíssimo Sacramento, você vai para a missa, porque na missa você não só se encontra presencialmente com o Senhor, como acontece na adoração, mas na missa você comunga. Isso é, você recebe o Senhor. Na adoração do Santíssimo Sacramento, a gente apenas adora com a nossa visão e com a nossa presença. Acho que os irmãos todos entendem isso. Porque existem umas pessoas que dizem, eu não fui para a missa, mas eu fui para a bênção. Essa pessoa não entendeu nada sobre a missa. Nós temos uma outra estampa que mostra a última ceia, naturalmente toda de forma ocidental. É difícil encontrar uma figura da última ceia de maneira oriental. A ceia de Jesus, vejam, foi normal refeição judaica destinada à nutrição do corpo. O que significa isso? Significa que Jesus foi para a ceia para se alimentar. Ele não foi para celebrar, no sentido moderno do termo, daquele que faz uma celebração litúrgica. Ele foi para se alimentar. Se bem que aquela ceia pascal, ou depois a gente vai ver se era ou não era pascal, podia, porque existia dois tipos de ceia: a ceia pascal, que era celebrada no dia da Páscoa, e outras ceias que eram celebradas, como a ceia da Cabalrá, que era celebrada pelos fariseus a cada semana, a cada 8 dias. A gente não sabe se a ceia de Jesus foi pascal ou não pascal, isso é, celebrada no dia da Páscoa ou não, porque há uma discordância no meio dos evangelistas. Se nós seguimos Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos, ela foi uma ceia pascal. Se nós seguimos João, ela foi uma ceia antes da Páscoa, porque para João a ceia foi celebrada não na quinta-feira à noite, mas ainda na terça-feira, à tardinha à noite, portanto. Existe a discordância entre esses evangelistas. Mas a ceia de Jesus, qualquer que tenha sido ela pascal, isso é no dia da Páscoa, ou antes da Páscoa, foi uma refeição judaica destinada a nutrir o corpo. Eles estavam ali para se alimentar, como a gente senta à mesa para se alimentar. Que alimentos tínhamos ali? Entre outros alimentos, também havia nesta ceia pão ázimo. Por quê? Porque os judeus usavam pão ázimo nas suas ceias, sobretudo na ceia pascal, mas também tinha vinho e mais de um cálice de vinho, não tinha só um. Se fala de 3 cálices, hoje em dia já tem autores que falam de 4 cálices, o quarto cálice de vinho. Então, eram bastante cálices. Isso é um outro elemento que às vezes nós no Ocidente não entendemos. Por que tinha tantos cálices de vinho? Porque no Oriente, geralmente, também no mundo italiano, no mundo europeu, de modo geral, se bebe muito vinho. Claro que se bebe vinho lá, vinho. Não é o vinho que muitas vezes a gente bebe aqui, e depois de meio copo, a gente está com a cabeça completamente doendo. Lá é vinho de uva verdadeira. E se bebe muito. Tanto que, como vocês sabem, os italianos têm até um provérbio, uma maneira de falar, que diz que água provoca ferrugem. Água
provoca ferrugem no sentido de que as pessoas bebem muito vinho. Então, é verdade, como vocês sabem, que na regra de São Bento aconselha o monge a beber por refeição somente uma garrafa de vinho, não passar de uma garrafa de vinho por refeição. A gente bota a mão na boca, né? Mas por que o europeu, o italiano, os povos perto do Mediterrâneo bebem bastante vinho? Depois, ervas amargas. É um outro elemento que havia naquela ceia de Jesus. Ervas amargas, que eram ervas que lembravam aquela situação do Egito. O harosete. O que era o harosete? Era uma espécie de mingau de frutas, digamos assim, de um doce de frutas, que lembrava a argamassa, que os hebreus tinham usado no Egito, quando eram escravos no Egito. E, além do mais, tinha o Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal era usado, se foi a ceia pascal, era usado naquele jeito que da descrição, de pé, sem quebrar osso algum, etc. Jesus privilegiou na ceia apenas o pão do início e o vinho do final. Somente isso. Foram desprezados todos os outros elementos, como cordeiro pascal, ervas amargas, harosete. Tudo isso foi desprezado e se conservou apenas o pão e o vinho. Jesus os abençoou e ofereceu a todos, dizendo: comam e bebam. Isso é, da ceia pascal, Jesus valoriza o pão e o vinho e diz para a gente usar o pão e o vinho em sua memória. Os outros elementos ele não conservou na nossa Eucaristia. Isso é, do jantar dele, ele tomou só o pão e só o vinho. Se vocês me perguntam por quê, porque Jesus quis assim. Depois ele disse: façam isso em minha memória. É um outro elemento tão importante, né? Nós celebramos na memória de Jesus. A missa é feita para celebrar a sua memória. É o mandamento que ele nos dá e que a igreja, desde o dia de Pentecostes até hoje, fielmente cumpre. Fazer a missa em memória do Senhor. Nossas missas são resposta, portanto, ao mandamento do Senhor de celebrar sempre em sua memória, de fazer sempre a celebração na memória do Senhor. E é tão bonito os irmãos se reunirem, sobretudo no dia de domingo, para cumprir esse mandamento com o coração aberto, com um coração cheio de alegria. A missa é, portanto, cume e fonte da vida do cristão. Vejam essa questão de cume e fonte da vida do cristão. De que eu falo aqui? Estou falando da Constituição Litúrgica do Concílio Vaticano II, o Sacrosancto Concílio. O Sacrosancto Concílio vai nos dizer que a missa, ele fala da liturgia, mas a liturgia, de modo particular, a Eucaristia, é o ponto mais alto da vida cristã, portanto, é o cume. E, ao mesmo tempo, diz a Constituição Litúrgica, é a fonte de onde nós vamos tirar a água que mata a sede dos cristãos. Cume e fonte da vida cristã. Tanto, só por essa frase, a gente já compreende a riqueza que é a liturgia para a nossa vida. Prossigamos, portanto, com o nosso curso, vendo a liturgia como o ponto mais alto da vida cristã.
E vamos tratar da missa e de suas partes. Isso é, vamos tratar da missa nas suas várias, nos seus vários elementos, nos seus vários elementos. Mas iniciemos observando de onde e como ela surgiu. A grande pergunta é: de onde surgiu a missa? Como surgiu a missa? Já respondemos de certa maneira isso, dizendo que ela surgiu da ceia pascal de Jesus. Mas, propriamente, como? Vejamos. Aqui entramos na parte 1, sacrifícios no Antigo Testamento. A missa, ela tem um certo relacionamento com o sacrifício da Páscoa dos judeus. Ela não é o sacrifício do Antigo Testamento, a missa. A missa é o oferecimento de Jesus, é um sacrifício de Jesus. Mas como ela surgiu neste mundo sacrificial, a gente agora vai dar um pouco de atenção a essa questão. A missa nasceu da última ceia. Mas como no Antigo Testamento havia também sacrifícios, e não haviam só 3 sacrifícios, nós vamos aqui ver só 3, mas havia muitos sacrifícios no mundo judaico. Como no Antigo Testamento havia também sacrifícios, e a missa surge neste âmbito, vejamos os principais sacrifícios judaicos. Em Israel, 3 principais sacrifícios. Os principais. Sacrifício realizado sempre na Páscoa, sacrifício de comunhão ou pacífico e sacrifício de holocausto. 3 principais sacrifícios. Portanto, o primeiro sacrifício que havia em Israel, primeiro dos principais sacrifícios, era o sacrifício pascal. O sacrifício realizado uma vez por ano, na época da Páscoa. A Páscoa dos judeus é na lua cheia da primavera, no hemisfério norte. E como vocês sabem, é exatamente o contrário de nós no hemisfério sul. Quando eles estão lá na primavera, nós estamos no outono. Exatamente. Quando eles estão lá no verão, nós estamos aqui no inverno. Quando nós estamos no inverno, quando nós estamos no verão, eles estão no inverno. Portanto, o sacrifício pascal, que é o sacrifício da primavera. Esse sacrifício surge antes ainda daquela descrição do Êxodo, de que Israel saiu do Egito e fez o sacrifício. Por quê? Porque Israel já realizava esse sacrifício quando ainda era um punhado de tribos nômades do deserto. Esse sacrifício pascal significa os rebanhos que no verão eles tinham que subir para a montanha, porque alimento tinha só na montanha, e no inverno ele tinha que descer para a planície, porque no inverno só a planície podia produzir alimentação. Então, esse sobe e desce dos rebanhos sempre cansava e matava muitos. Por isso, eles ofereciam um sacrifício ao Deus para que protegesse os rebanhos nessa subida e nessa descida, e assim os animais mais fracos não morressem. Quando sai do Egito, este elemento é tomado de uma forma muito bonita. Por quê? Porque Deus manda sacrificar o animal e passar o sangue, vejam aí esta figura, passar o sangue nas traves da casa, portanto, da tenda do beduíno hebreu, para que a maldição, aquelas maldições do Egito, que Moisés tinha apregoado contra o faraó, não atinja os filhos de Israel. As características deste primeiro sacrifício pascal, é ser realizado na Páscoa, ser totalmente comido, não exigir a ação do sacerdote.
Então, ele era realizado na Páscoa, era totalmente comido, não podia guardar nada para o dia seguinte, como tem no livro do Êxodo, e não exigia ação do sacerdote, porque o pai de família podia matar o animal. Todavia, na época deuteronomista, isso é, naquela época de influência do livro do Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia, do Pentateuco, o cordeiro era morto no templo. Isso é, então o sacerdote matava o cordeiro no templo para torná-lo sacerdotal e só depois era levado a casa para ser comido durante a ceia pascal. Daí toda aquela questão joanina do Evangelho de João, Cristo morre quando são mortos os cordeiros no templo, ele que é o cordeiro sem mancha, etc. O primeiro sacrifício vimos que era o pascal, o segundo sacrifício é o de comunhão, também chamado de pacífico. Sacrifício de comunhão ou pacífico. De que se trata? Depois do sacrifício de Páscoa, o mais antigo é o sacrifício de comunhão, ou então sacrifício pacífico, depois do sacrifício pascal. O sacrifício de comunhão ou pacífico, vocês estão vendo aí, sendo apresentado pelo sacerdote no templo, nesta gravura. São três os destinatários deste sacrifício: Deus, a parte dos sacerdotes e quem conduz o animal. E eu explico aqui a vocês de que se trata. Quando em Israel, nos seus inícios, alguém desejava comer um bife, precisava de carne para alimentação, ele pegava seu animal, levava no templo e entregava para o sacerdote sacrificar. Por quê? Porque nenhum hebreu podia matar o animal. O animal que come o feno, que bebe água, ele não pode ser morto. Porque Israel não tem direito, o homem comum não tem direito de matar o animal. Ele precisava levar o animal para o sacerdote matar de maneira sacrificial, porque senão ele não podia ter o animal morto. Então, toda vez que ele precisasse de carne, ele pegava seu animal, que geralmente era uma ovelha, um carneiro, e levava até o sacerdote matava e dividia em três partes. A parte das entranhas e da gordura ficava com o sacerdote, com Deus. Deus, parte que é queimada. Portanto, a gordura e as entranhas eram colocadas em cima do altar e queimadas para Deus. Os sacerdote pegava uma parte do animal e ficava para ele, porque ele tinha tido o trabalho de sacrificar o animal. E a outra parte, que era a parte menos nobre, ficava para quem conduzia o animal. E ele trazia para casa para comer. Toda vez que ele quisesse comer um bife com sua família, ele levava o animal, entregava para o sacerdote fazia o sacrifício, tirava as entranhas e a gordura queimava, o sacerdote ficava com a parte do animal, dizem com a parte melhor, e dava a outra parte para quem levou o animal. Assim ele chegava em casa e mandava a esposa dele cozinhar o animal. Portanto, nós temos aí alguém com seu animal e o sacerdote ali com a faca ou a lança na mão para sacrificar. Características deste sacrifício segundo de comunhão pacífico: ser realizado toda vez que havia necessidade de carne para consumo.
Isso exigia um ato litúrgico, pois matar simplesmente era imoral. E aqui vocês vejam que é uma coisa que acontece até hoje. Por exemplo, matar um ser humano é moral? Não, é imoral. A pessoa está sujeita a um julgamento. Mas se uma pessoa, veja, nos Estados Unidos da América, muitos estados têm pena de morte. Quem mata na pena de morte nos Estados Unidos, isso é o carcereiro que mata, ele vai preso? Não, pelo contrário, ele ganha até dinheiro para fazer aquilo. Por quê? Porque naquele caso, o ato de matar se tornou moral. É imoral, porém, dentro de certas circunstâncias, ele se torna moral. Isso é alguma coisa que acontecia exatamente em Israel. Ninguém podia matar um animal que era imoral, mas o sacerdote podia, porque ele matava sacrificialmente. Ele matava dentro de uma liturgia, uma liturgia que os americanos fazem para realizar a pena de morte. Ninguém vai dizer que o carcereiro vai para a cadeia, né? O carcereiro, no final do mês, ganha até o dinheiro dele, bota na conta dele para fazer aquele ato de matar. Ora, para ter a carne para consumo, exigia um ato litúrgico, porque matar era imoral. O sacrifício cabia ao sacerdote, que matava de modo ritual por meio de um sacrifício. Vejam aí essa figura do sacerdote com a cara muito da enfesada, matando. Já vimos dois sacrifícios, o sacrifício de Pascal e o sacrifício de comunhão ou pacífico. Pascal na Páscoa e comunhão ou pacífico toda vez que se tinha necessidade de carne para o consumo humano. O terceiro sacrifício em Israel é o sacrifício de holocausto. Sacrifício de holocausto é também chamado de sacrifício perfeito. Por quê? Porque nesse caso, a vítima, o animal, era todo queimado. Ele não sobrava nada do animal. Se colocava em cima do altar e pelo fogo ele era todo consumido. Por isso é chamado de perfeito, porque é totalmente oferecido a Deus. É de uma maneira completa, não sobra absolutamente nada. Tanto aí o sacrifício de holocausto, vocês podem ver, é o sacrifício de totalidade. A vítima é totalmente queimada, quer dizer, o animal, né, naturalmente, como oferenda ao Senhor. Como oferenda ao Senhor. O sacrifício de holocausto é realizado sempre no templo em honra do Senhor. É principalmente um ato de homenagem que se exprime num dom. Se homenageia a Deus, entregando a Ele um dom, um presente. Por isso foi tido como sacrifício perfeito, porque se entrega tudo. Esse sacrifício de holocausto, vejam aí uma figura que aproxima daquilo que seria o oferecimento no templo. Esse sacrifício tem suas características, características do sacrifício de holocausto. Primeiro, realizado cotidianamente no templo, todos os dias. O animal era completamente queimado, como vimos. Era também chamado de sacrifício perpétuo, portanto, holocausto ou perpétuo. Por que perpétuo? Porque se realizava sempre. Sempre, cada dia, se fazia. O holocausto em Israel, inicialmente, era feito 2 vezes ao dia, pela manhã e pela tarde. Mas na época de Jesus, mais tarde, portanto, na época de Jesus, passou a ser feito 3 vezes ao dia.
Então se fazia o holocausto no templo, sacrifício de totalidade, pela manhã, meio-dia e também à tarde. Em Israel, portanto, nós temos três sacrifícios importantes: sacrifício pascal, toda primavera, toda Páscoa, sacrifício de comunhão, toda vez que se precisava de carne, e sacrifício de holocausto, mais de uma vez ao dia, é considerado o sacrifício perfeito, pois a vítima era toda ela queimada e oferecida ao Senhor. Contudo, o sacrifício de comunhão, o pacífico, aquele que, quando precisar de carne, teve que ser abandonado em seguida à era deuteronomista. Com a unificação do templo, não se podia ir a Jerusalém sempre que se desejasse comer um simples pedaço de carne. Então, vocês vejam, antes, em Israel, tinha vários templos. E era fácil, porque eu ia ao templo mais perto de minha casa, quando precisasse de carne, e o sacerdote matava o animal e me dava a minha parte, eu voltava para casa. Mas quando em Israel se unificou tudo em Jerusalém, quem morasse longe desistia de comer carne, porque fazer uma viagem de 120 quilômetros, antigamente, no animal ou então a pé, para buscar carne, trazer o animal, matar, quando voltasse para casa, já não tinha mais carne que aguentasse a viagem. Porque não se levava na geladeira, se levava sei lá como. Então, desse jeito, que se criou um problema. Num templo longe, como é que a gente fez? O sacrifício não se podia ir a Jerusalém cada vez que se quisesse comer um simples bife, um simples pedaço de carne. Vocês vejam, aqui já entramos numa outra parte, a oração após as refeições substitui o sacrifício. Observe um pouco até onde nós chegamos com o nosso curso. Chegamos a apresentar que em Israel essa questão do sacrifício é uma coisa muito séria, porque se fazia na Páscoa, belíssimo sacrifício pascal, se fazia toda vez que precisava de carne, mas não pôde continuar daquele jeito, como nós vamos ver, porque se unificou o templo e ficou difícil, e se fazia também o sacrifício de holocausto, que, pelo contrário, até aumentou no tempo de Jesus, passou a ser um sacrifício realizado 3 vezes no dia, pela manhã, meio-dia e também à tarde e também à noite. Voltemos aqui para a nossa apresentação. Observe. Vamos colocar de novo os slides para que a gente possa seguir com o nosso curso. Bem, estamos compartilhando com vocês. Veja, o número 2 seria a oração após as refeições substitui o sacrifício pacífico. Que sacrifício é esse? É aquele que quem precisasse de carne tinha que ir até o templo para matar o animal. A oração, então, veio substituir esse elemento. Uma oração como? Vejam rapidamente. Pergunta é: deste modo não se podia mais comer carne por causa do templo de Jerusalém? A resposta é: podia. Então, se alguém, depois da unificação do templo, quisesse, digamos que alguém morasse na terra de Jesus, onde Jesus viveu, Nazaré. Se ele quisesse comer carne, ele tinha que a Galileia, no norte, tinha que vir até o sul. Então, depois da unificação do templo, parou de comer carne? Absolutamente não. Ele podia.
Mas para isso foi permitido matar para comer sem necessidade de um sacrifício. Matar sem sacrifício determinou uma grande dessacralização em Israel. A morte do animal se tornou ato profano. Isso é, se resolveu que agora o dono de casa podia pegar o animal dele e matar. Chegava, cada um tinha direito a matar o seu próprio animal, não precisava ir até Jerusalém ou até um templo, antes tinham vários, né? Normalmente só tinha um em Jerusalém, não precisava ir mais matar o animal. Até o Deuteronômio, todo abatimento de animal tinha caráter ritual sacrificial e era feito pelo sacerdote no templo. A partir de Deuteronômio 12, 20 a 25, temos a distinção entre o abatimento para o sacrifício e o abatimento para a alimentação. O abatimento para o sacrifício continuou, o abatimento para a alimentação já não se realizava mais no templo, mas fora de um sacrifício. Vejamos Deuteronômio 2, 20 a 25, que é um texto importante para nós. Leiamos. Quando o Senhor teu Deus tiver alargado os teus limites, como te prometeu, e quando disseres, levado pelo desejo de comer carne, eu gostaria de comer carne, come-a então quanto quiseres. Se o lugar escolhido pelo Senhor teu Deus, para nele ser invocado o seu nome, for muito afastado, poderás matar teus bois ou tuas ovelhas, que o Senhor te tiver dado, segundo o que te prescrevi, e poderás comer como te aprouver dentro dos teus muros. Portanto, já se pode matar, comer. Continuemos um pouco. Como se come a carne da gazela ou do veado, assim comerás essas carnes. Poderão comê-la tanto o homem impuro como o puro. Mas guarda-te de absorver o sangue, porque o sangue é a vida, e tu não podes comer a vida com a carne. Não beberás, pois, o sangue, mas derramá-lo-ás sobre a terra como água. Não o sorverás, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, por teres desfeito o que é reto aos olhos do Senhor. O judeu agradece, portanto, pela terra. Até hoje, se você vê uma oração judaica, ele nunca agradece pelo alimento em si, agradece pela terra e não pelo alimento em si. Portanto, aqui nós temos um elemento importante para encerrarmos o nosso dia a dia. Quando o judeu come os alimentos, ele agradece ao Senhor Deus que lhe deu a possibilidade de ter a terra e de plantar e de nascer a planta. Mas ele agradece a Deus fundamentalmente pela terra. Quando o judeu não pôde mais vir a Jerusalém, porque era muito longe para trazer o animal, e foi prometido a ele de matar o animal, se ordenou que no lugar do sacrifício ele fizesse um, uma oração. Portanto, no século II a.C., não havia mais o sacrifício de comunhão, sendo substituído pela oração no final da refeição. E aí é que entra, amigos, a questão da oração dos judeus. Os judeus, quando reza, não é como nós, não faz como nós, que rezamos antes da oração, rezamos antes da refeição, rezamos também, mas não é uma coisa muito normal. O judeu, quando agradece, quando reza, reza sempre depois da refeição.
Por que ele agradece depois da refeição? Porque o Senhor lhe deu saborear das coisas boas da terra. E ele assim diz muito obrigado ao Senhor por ter dado a ele essa possibilidade tão grande de aproveitar das coisas boas da criação, como, por exemplo, sentar-se à mesa e comer e se alimentar, que é não só um elemento importante da nossa vida, no sentido de que a gente pode se alimentar e pode subsistir, mas também é um prazer comer. Dificilmente uma pessoa, a não ser se tenha uma doença, vai dizer que não suporta comer. Tem gente, talvez, doente que seja assim. Veja, bênção após a refeição. Como é chamado a bênção? Isso é a oração após a refeição. É chamado de Birkat Hamazon. É a oração que o judeu faz após a refeição e que substitui o sacrifício de comunhão ou pacífico. No Deuteronômio 8:10 se diz: E comerás, e te saciarás, e bendirás o Senhor teu Deus, que te deu esta terra boa, esta terra desejável. Deuteronômio 8:10. Nós já estamos no finalzinho da parte de hoje, quando o judeu come, agradece no final, agradece as coisas boas que Deus lhe deu. Diferente de nós, muitas vezes, quando rezamos no início da refeição, quase que para pedir a Deus para tirar alguma coisa de ruim que possa ter na refeição. O judeu não. O judeu agradece no final porque ele participou de um bem criado e que lhe foi possibilitado pelo amor do seu Deus. O lugar da oração na vida judaica é aquilo que nós vamos ver a partir da próxima aula. É muito importante, ele substitui o sacrifício e ele se torna, assim, alguém que dá graças ao Senhor, porque o Senhor lhe deu a possibilidade de comer e de estar feliz na terra oferecida pelo Senhor. Nós queremos pedir a todos os nossos queridos assistentes, enfim, do nosso curso, queremos pedir que vocês, de fato, sempre se façam presentes nesse nosso curso. Vocês veem, nós, cada aula nós ficamos aqui 1 hora ou menos de 1 hora, nunca mais de 1 hora. Desejo de obedecermos um pouco e não cansarmos os irmãos. Por isso queremos que esse curso seja um momento alegre, feliz, em que vocês podem aprender as coisas da religião, as coisas da fé, de forma alegre, de forma, enfim, dando valor às coisas boas de Deus. Por isso não queremos de jeito nenhum cansar os irmãos. Nós estamos assim interrompendo aqui a aula de hoje, mostrando que vocês, se desejarem, se tiverem alguma pergunta, existe lá um lugar aqui no YouTube que podem fazer uma pergunta ou outra. Na aula seguinte, no início da aula, a gente pode sortear as perguntas mais importantes e tentar responder. Tenham todos uma boa noite, enfim, um bom prosseguimento. Nos encontraremos, se Deus quiser, na próxima semana, quarta-feira, às 8 horas da noite. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e continuem assistindo nos canais da paróquia, YouTube, Facebook e Instagram, toda a nossa programação.
Muito obrigado e boa noite a todos os irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.